num tempo em que a religião se tornou palco para discussões e opiniões humanas, de tradições sem fundamento, uma profecia esquecida. Permanece de pé como uma rocha em meio à tempestade. Ela não fala de multidões, nem de grandes catedrais. O Dominações, ela fala de um remanescente e fiel povo. Um povo separado não pela força, mas pela obediência. Não pela fama, mas pelo testemunho. As Escrituras apontam para o fim dos tempos quando apenas um grupo resistirá, e suas características não são negociáveis. Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas em meio a tantas igrejas, doutrinas e movimentos eclesiásticos, porque apenas uma parece cumprir fielmente essa profecia. Muitos ignoram essa verdade e outros zombam dela, mas uma igreja silenciosamente tem se mantido firme, mesmo quando isso significa andar na contramão do mundo. A profecia do remanescente Apocalipse 12:17, no capítulo 12 do Apocalipse, o verso 17, revela uma das declarações mais solenes de toda a profecia bíblica. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Este versículo não se refere a um grupo qualquer. Trata-se de um remanescente ou, seja o que resta, de algo original, um povo preservado, fiel separado, não por tradição, mas por convicção. A mulher, símbolo do povo de Deus ao longo da Bíblia, sofre perseguição do dragão, figura profética de Satanás, e o seu alvo não são os que vivem na indiferença, mas aqueles que guardam os mandamentos de Deus e possuem o testemunho de Jesus, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa dupla característica elimina muitas opções a igrejas que exaltam o amor, mas rejeitam os mandamentos. Outras falam em nome de Cristo, mas negam a autoridade profética. No entanto, Apocalipse 12:17 deixa claro: o verdadeiro povo de Deus nos últimos dias seria fiel à lei e ao testemunho. Não estamos falando de rótulos religiosos, mas de princípios inegociáveis. Essa profecia é um filtro, um divisor, e ao olharmos ao redor, quantas igrejas você conhece que realmente se alinham com essa descrição? Se você valoriza esse tipo de conteúdo bíblico, já curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com verdades que muitos preferem esconder. Agora vamos continuar. O espírito de profecia e a fidelidade final para identificar o remanescente profetizado não basta apenas afirmar fidelidade aos mandamentos de Deus. É preciso reconhecer quais verdades são exclusivas e evidenciam essa fidelidade na prática. Uma dessas verdades é a observância do sábado, o sétimo dia da semana, que Deus estabeleceu desde a criação como um sinal de seu pacto com seu povo. Diferente do domingo, que foi adotado por tradições humanas e influências históricas, o sábado mantém sua santidade e significado original. Além disso, a profecia aponta para um outro aspecto vital: o espírito de profecia. Apocalipse 19:10, testemunho de Jesus, está ligado ao espírito de profecia, um dom especial dado por Deus para guiar, confortar e esclarecer sua igreja nos tempos finais. A Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece essa manifestação divina nas mensagens e escritas de Ellen White, sua mensageira, cujo ministério tem sido fundamental para manter a igreja firme nas verdades bíblicas originais. Esses dois pilares, o sábado e o espírito de profecia, são marcas que distinguem a Igreja Adventista do Sétimo Dia das demais denominações cristãs. São evidências palpáveis do compromisso desta igreja em cumprir a profecia do remanescente, mesmo diante de críticas e rejeições. Por isso, afirmar que somente os adventistas estão cumprindo essa profecia não é orgulho, mas o reconhecimento de que eles mantêm a fidelidade final em uma era de confusão espiritual. O silêncio das outras igrejas ao observarmos as principais denominações cristãs espalhadas pelo mundo torna-se evidente um fato alarmante. Muitas delas abandonavam verdades essenciais e se afastaram da fidelidade que a profecia exige. A observância do sábado, que desde a criação foi instituída por Deus como sinal sagrado do seu pacto com o homem, o quarto mandamento escrito por Deus nas pedras que Moisés carregou no Monte Sinai, foi sistematicamente trocada pelo domingo, uma tradição humana. O imperador Constantino, que foi o primeiro imperador romano em se converter ao cristianismo, decretou oficialmente em 321 d. Código que o domingo seria o dia de que todos os juízes e habitantes da cidade e todos os oficios descansem no venerable dia do sol dies solis. Este edicto não era exclusivamente cristiano, pois ainda havia muita influência do culto ao Deus Sol, pero contribuiu decisivamente à institucionalização do domingo
como dia de descanso também entre os cristãos, sem respaldo bíblico. Claro, essa mudança não foi um simples detalhe, é um indicativo de que essas igrejas deixaram para trás uma verdade inegociável. Além disso, o dom do espírito de profecia, que deveria ser a luz e a voz de Deus para guiar seu povo nos últimos dias, é silenciado, desprezado ou até negado por essas comunidades religiosas. Muitas rejeitam as mensagens que poderiam alertar e preparar os fiéis para os eventos finais. Esse silêncio, essa recusa em abraçar essas doutrinas fundamentais revela um distanciamento alarmante da fidelidade exigida para ser parte do remanescente fiel. Enquanto outras igrejas optam por seguir caminhos confortáveis e populares, a Igreja Adventista permanece isolada, mas inabalável, carregando o peso e a responsabilidade de uma missão divina que poucos estão dispostos a aceitar. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o silêncio das outras igrejas diante dessas verdades essenciais. Quero saber o que você pensa sobre isso. A perseguição prevista à Bíblia deixa claro que o remanescente fiel não estaria livre das dificuldades e ataques. Pelo contrário, Apocalipse capítulos 13 e 14 descrevem uma intensa perseguição contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O dragão, simbolizando Satanás, levanta seu poder através da besta para fazer guerra contra esse povo especial. Essa perseguição não é apenas física, mas espiritual e social, buscando calar o testemunho e apagar a fé daqueles que permanecem fiéis. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem experimentado exatamente isso. Ao longo de sua história, críticas, perseguições, desprezo e até mesmo exclusão social, tudo porque mantém verdades que outras instituições rejeitaram ou esconderam. Mas essa perseguição serve como um selo de autenticidade, um sinal de que o remanescente está cumprindo seu papel profético. Quem temer as dificuldades, quem se esconder diante das adversidades, dificilmente parte desse grupo escolhido. Assim, a Igreja Adventista do Sétimo Dia permanece firme, sabendo que sua fidelidade será provada até o fim, cumprindo não apenas uma doutrina, mas uma missão profética divina. Apocalipse 13, 14. A missão profética e o alvo da perseguição, versão reforçada nos capítulos 13 e 14 do Apocalipse. Temos uma das descrições mais claras e poderosas da batalha espiritual dos últimos dias, uma luta entre o bem e o mal, onde o remanescente de Deus é colocado em evidência. A besta de Apocalipse 13 representa sistemas de poder político e religioso que se unem para impor autoridade contrária à lei divina. Essa besta exerce controle social, econômico e espiritual, exigindo adoração e lealdade, enquanto persegue aqueles que permanecem fiéis aos mandamentos de Deus. O remanescente, descrito como aqueles que guardam os mandamentos de Deus. O testemunho de Jesus resiste a essa pressão imensa. Eles se recusam a adorar a besta ou sua imagem e a aceitar sua marca, símbolos da corrupção e rebeldia contra Deus. No capítulo 14 vemos o contraversa dessa resistência, 3 mensagens angelicais que proclamam a verdade final, alertando o mundo sobre o juízo, a adoração verdadeira e o chamado à santidade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, fiel ao sábado e ao espírito de profecia, cumpre exatamente essa missão profética. Ela é a única entre as grandes igrejas que permanece com essa voz clara, denunciando a apostasia e chamando ao arrependimento espiritual. Por essa razão, a Igreja Adventista do Sétimo Dia enfrenta rejeição e perseguição que só fazem crescer o seu testemunho. Perseguir o remanescente não é coincidência, é cumprimento da profecia. O sofrimento, a opressão, a perseguição e a crítica que recebe são sinais evidentes de que está no caminho certo. Essa perseguição não é apenas um teste de fé, mas uma confirmação divina de que o remanescente está cumprindo seu papel na história, sagrada, sendo luz em meio às trevas e guardião da verdade final. Se apenas uma igreja está cumprindo fielmente essa profecia tão clara e exigente, isso nos leva a uma pergunta inevitável. O que isso revela sobre o tempo em que vivemos? Vivemos dias decisivos, onde as escolhas espirituais definem destinos eternos. A fidelidade à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus não é uma opção de escolha, mas um chamado urgente. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, mesmo enfrentando oposição e rejeição, permanece como o último farol de esperança, guardando as verdades que preparam o mundo para o retorno de Jesus Cristo. Reconhecer esse fato é mais que uma simples afirmação religiosa, é aceitar um convite para estar do lado certo da história divina. Por isso, não se deixe enganar pelas vozes que buscam apagar essa mensagem. Observe, estude, compare e decida por você mesmo o remanescente fiel. Daqui a pergunta é: você está pronto para fazer parte dele? Se você está se identificando com essa mensagem e quer apoiar a divulgação dessas verdades tão importantes, considere levar essa luz para muito mais pessoas. E não esqueça de deixar nos comentários sua opinião. Você se considera parte do remanescente fiel ou conhece alguém que precisa ouvir
Essa mensagem, sua participação é essencial para manter essa missão viva. Meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus você chegou até aqui. Obrigado por a sua precisa atenção. A sua participação é essencial para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas. E por isso que, se você quiser apoiar esse projeto de forma direta, peço de coração que se inscreva-se no canal e compartilhe com amigos e familiares. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir esta verdade. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família, e até o próximo vídeo. Não saia sem contar-nos de onde você está assistindo este vídeo. Por favor, deixe a sua opinião. Prometo ler e responder a todos. Obrigado por assistir até o final. Que Deus vos bendiga enormemente. Amém. Tchau.